Felizes, amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa noite. Nós oramos pela família da Sasha, que perdeu o seu ente querido ali. Nós sabemos que o Senhor vai trazer o conforto necessário para todos eles, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos também pela Fran, que essa criança, Senhor, ela possa sobreviver até o seu nascimento e ela possa vir, Senhor, ao mundo, para que a gente possa desfrutar desse milagre poderoso. Deus, nós repreendemos toda ação maligna, toda intenção maligna, Senhor, contra a vida dessa bebê e da Fran, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos pelo Derlan, que o Senhor possa aquietar o seu coração, que eles possam realmente descansar no Senhor, com a convicção de que o Senhor tem o controle de todas as coisas, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Meus amados, hoje eu quero continuar aquela mensagem que nós começamos na semana passada e eu fiz uma reflexão com a igreja sobre as 5 funções da célula. E eu até fiz uma brincadeira com os amados. Eu perguntei quem nunca tinha ouvido falar sobre as funções de uma célula. Tem alguém aqui que nunca ouviu falar sobre isso? Levanta a mão. 2 pessoas. 2 pessoas. Engraçado, semana passada também tinha 2 pessoas que nunca tinham ouvido falar sobre as funções da célula. Agora, vocês que não levantaram a mão, é porque vocês já ouviram falar sobre as 5 funções da célula. Ok? Agora eu quero lançar um desafio aqui. Quem de vocês que já ouviu falar sobre as 5 funções da célula quer vir aqui para ganhar um presente misterioso se disser quais são essas 5 funções? Levanta a mão bem rápido, para não dar tempo de pescar. Pode vir. As 5 funções da célula. Vai ganhar um presente misterioso. Tá filmando, né? Palavra. Eu já errei. Tem que ser sequência? Não, vai, fica lá. Visão da célula, palavra, oferta. Palavra, visão, oferta. Dinâmica. E o lanche. Ela ganhou ou perdeu o presente misterioso? Perdi. Perdeu. Mas olha, você é uma mulher de coragem, porque você foi a única de tudinho aqui que levantou a mão imediatamente. Se eu te disser que não é nenhuma dessas... Eu não sei se vocês viram um vídeo aí, aquela filha do Silvio Santos perguntando para uma jovem, perguntando para a plateia qual era o peixe mais leve do mundo, alguma coisa assim. E aí saiu uma jovem do meio da plateia e pegou o microfone e falou com muita convicção, é o peixe tal, ele não tem peso nenhum. Aí ela ficou assim olhando, não tem peso nenhum, aí ela falou o nome do peixe de novo, com certeza que o peixe não tinha peso de nada. E aí a filha do Silvio Santos pediu para a equipe lá fazer uma pesquisa com o nome daquele peixe, era um dos peixes mais pesados da face da terra que tinha dentro das águas, era o peixe que a meninazinha tinha dito lá. Exatamente o contrário. Mas, Raquel, muito bom. Realmente a célula, ela contempla esses momentos, né? Que é a oração inicial, o louvor, né? E vem aí a dinâmica, o momento da facilitação da palavra, a palavra da oferta. A gente encoraja que toda célula tenha um momento do compartilhamento da visão, depois tem um tempo de oração, pelos pedidos de orações, e aí vem o tempo de comunhão, né? Esse aí é o básico de uma célula. Mas quando nós falamos sobre as funções de uma célula, nós falamos sobre o propósito da célula. Por que a célula existe? Qual que é o motivo da existência de uma célula? Entende? Então, se você parar para pensar, nós como igreja, tudo o que nós fazemos aqui tem um porquê.
Se tiver algo que está acontecendo sem ter um bom motivo, isso aí com certeza vai ser, em algum momento, cortado. Porque se não tem eficácia, se não tem eficiência, não tem por que existir. Amém? Então, a célula, ela realmente é uma reunião muito importante, mas ela é importante por quê? E aí onde entra os motivos da existência de uma célula. Quais são as funções que uma célula deve atender minimamente para que ela seja realmente algo importante e impactante? E na semana passada nós conversamos que uma das 5 funções principais de uma célula é o quê? Evangelismo e integração. Então, a célula é um ambiente de evangelizar pessoas. Você convida pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Então, essa é uma função importantíssima da célula. Nós chamamos a célula até de incubadoras de novos líderes, porque ela desenvolve uma integração tão poderosa que as pessoas, tendo essa disponibilidade e essa possibilidade de experimentar todos esses momentos da célula, que nós também chamamos de função, né? Ela vai podendo se desenvolver. Né? Então, às vezes, as pessoas chegam tão acanhadas na célula, mas logo elas são integradas nessa koinonia, nessa comunhão maravilhosa e gostosa. E quando menos espera, elas se sentem um peixe dentro d'água, elas se sentem realmente assim bem ambientadas naquela família espiritual. E aí a gente falou sobre o projeto Natanael, sobre os grupos de evangelismo, sobre o fator Barnabé. Né? Eu não vou poder me aprofundar nesses temas, porque semana passada a gente ficou só nessa primeira função. Né? Então, se você quiser, você pode ir lá no nosso site, no YouTube lá e ouvir de novo o que a gente conversou na semana passada. Nós temos o livro Fator Barnabé, do pastor Eibe. Nós temos o Discipulado 1 a 1, que trata um pouco sobre o projeto e tudo mais. Amém? Mas hoje eu quero falar sobre uma segunda função. No que diz respeito ao evangelismo, lembra que a gente ora por cada quarteirão da nossa cidade com pelo menos uma célula poderosa? Por quê? Quando uma célula multiplica, gente, se amplia as possibilidades de evangelismo. Já pensou se cada líder de célula, junto com a sua célula, fossem intencionais em ganhar o seu quarteirão? Se cada quarteirão tem uma célula poderosa, a gente ia ganhar toda essa cidade para Jesus. Vocês estão entendendo? Então, o alcance geográfico, ele é viabilizado. Hoje, nós temos muitas células espalhadas na cidade. Talvez daqui a um tempo nós vamos ter muitos núcleos. Olha, o que eu conheço de gente lá no bairro do Maranhão, por exemplo, que tem muita vontade de vir para a igreja, mas como é distante, eles não têm transporte, acaba que inviabiliza. Agora, tu imagina um núcleo da nossa igreja lá no bairro Maranhão. Lá no Júlio. Não é? Essas pessoas, elas teriam a possibilidade de congregar em uma ótima igreja. Mas, enquanto não tem os núcleos, a gente vai espalhando as nossas células por toda a cidade. Amém? Agora, a segunda função é pastoreamento e discipulado. É exatamente sobre a gente cuidar bem dessas pessoas que o Senhor acrescentar no nosso meio. Desenvolver esse pastoreio eficaz. É no contexto das células que nós garantimos esse cuidado. Eu não conheço todo mundo da nossa igreja pelo nome. São muitas pessoas, são centenas de pessoas. Mas o seu líder de célula sabe o seu nome. A maioria dos líderes de célula acompanham, inclusive, o dia do seu aniversário. Vocês estão entendendo? Então, com isso, nós buscamos garantir esse pastoreamento. Nós buscamos garantir esse discipulado. Lembra do conselho de Jetro para Moisés? Cara, sozinho você não vai dar conta. Então, capacita pessoas aí para você dividir em grupos.
Então, hoje nós temos células de 20, de 30. Daqui uns dias nós vamos ter um núcleo com 200, outro núcleo com 150. Pensando em quê? Na expansão do reino de Deus. Então, cada pessoa ela é pastoreada pelo seu líder de célula. Os supervisores, eles têm esse compromisso de assessorar o líder de célula. Vamos lá. O que é um discipulador? Um discipulador é um membro da igreja compromissado que cumpriu os critérios que nós entendemos ser a base para você iniciar essa caminhada cuidando de outras pessoas e se tornou um membro bem-sucedido, a ponto dele ter a revelação da importância do cuidar de outras pessoas. E aí ele se torna um discipulador. Então, um membro bem-sucedido, dentro da visão da nossa igreja, se torna alguém que vai cuidar de outras pessoas, através do discipulado. Agora, o que é um líder de célula? É um discipulador bem-sucedido. Alguém que desenvolveu bem esse discipulado e agora cuida de um pequeno rebanho. E esse líder de célula, ele continua crescendo em amor por Jesus, desenvolvendo em Deus a sua qualificação de pastoreio e se torna alguém que multiplicou célula. Agora, um líder de célula bem-sucedido, ele vai formar outros líderes de células. A partir daí, ele vai se tornar um supervisor. E um supervisor bem-sucedido, de setor, ele vai se tornar um supervisor de área. Um supervisor de área bem-sucedido vai se tornar um pastor de distrito. Um pastor de distrito bem-sucedido vai se tornar um pastor de rede. Um pastor de rede bem-sucedido, ele pode se tornar um pastor sênior de uma Paz Church. Vocês estão comigo, amém? Então, esse é o caminho. Maternal, não é? O infantil, não existe mais o maternal, né? Agora é o infantil. A pessoa vai amadurecendo, vai crescendo, não é? Passa para o primeiro ano, segundo, aí vai para o ensino médio. E vai se formando, vai crescendo. Depois do ensino médio, presta o Enem e entra numa faculdade. Agora, se eu estou numa faculdade com a mentalidade de infantil, o que é que vai acontecer? Diga, problema social. É porque, enquanto é estudante, é a esperança do Brasil, é o futuro da nação. Mas depois que sai da faculdade, se torna o quê? Um problema social. Brincadeira. Um profissional no mercado de trabalho. Então, na nossa caminhada cristã, espera-se também o quê? Que a gente cresça, que a gente se desenvolva, que a gente amadureça, até a estatura de varão perfeito. Obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, o pastoreamento e o discipulado visa, se possível, discipular todos os membros da nossa igreja, através do ambiente das células. Todo mundo discipulado, todo discípulo, um líder compromissado. E quando é que isso acontece? Quando nós temos a identidade de um verdadeiro cristão, que tem a revelação do quanto foi perdoado e amado, a ponto de perdoar e amar as outras pessoas com a mesma intensidade. Isso é muito forte, gente. É uma via de consequência. Quanto mais íntimo você é do Senhor, mais você vai ter compaixão pelas vidas. Mais você vai ser temente. Que palavra poderosa essa de domingo. Soa até com um tom de ameaça. Mas sabe por que eu não vejo como ameaça? Porque isso é uma grande advertência. Incrível. Eu até tive uma experiência com Deus no primeiro culto. E Deus ministrou no meu coração. As pessoas que insistem
em não acreditar que o céu existe, essas pessoas deveriam fazer o seguinte raciocínio. A probabilidade de alguém ganhar na Mega Sena é de mais de 50 milhões em uma. A probabilidade do céu existir é 1 em 2. Sim ou não? Então, meu irmão, por que não acreditar que existe? Não, eu não acredito que existe. E se existir, meu irmão? Você vai perder alguma coisa? Se você parar para pensar dessa forma, você vai ver que você não perde nada. Vai perder o quê? O céu é um lugar ruim? Enfim, nós, como cristãos, nós precisamos ansiar para que as pessoas vivam essa experiência. Para que as pessoas elas realmente tenham o interesse da eternidade. Amém? Então, esse pastoreamento, esse discipulado, ele visa realmente garantir esse cuidado, garantir esse acompanhamento. Hoje eu estava indo para Sobral e eu levei um casal com a gente, um casal novo, de uma célula, e esse casal falando numa empolgação sobre o cuidado que eles estão tendo já com outras pessoas. E eles já estão reproduzindo aquilo que fizeram com eles. E é isso, gente. Isso é maravilhoso. E daqui uns dias, essa pessoa que eles estão se dedicando, vai estar se dedicando a outros. Amém? Então, a ideia é que cada pessoa na célula, logo que possível, possa ter um discipulador, uma discipuladora. Mas nós temos aqueles 4 tipos de discipulado. Vocês lembram dos 4 tipos de discipulado? Primeiro tipo é exatamente o pastoreio da célula. A pessoa toda semana está ali envolvida na célula, tem os contatos com o líder de célula, com os auxiliares, a equipe de liderança da célula, e qualquer necessidade, ele tem liberdade de conversar com qualquer um deles. Tem aqueles momentos que algum membro está passando por um problema sério, por exemplo, no casamento, que precisa de uma atenção mais importante. Talvez vai ser conveniente você estar mais próximo deles. Às vezes é um problema na criação de filho. Às vezes é uma necessidade. Já pensou uma demissão inesperada? E a pessoa vive ali uma crise, porque ela não estava esperando aquilo. Acabou fazendo alguns compromissos financeiros com expectativas, só que por uma questão de gestão, a empresa simplesmente que ela trabalhava não teve condições de manter os colaboradores, e aí ela passa por uma condição de desemprego severa, e aí às vezes se desespera e precisa de uma atenção, de um suporte. Vocês estão entendendo? Às vezes é um ente querido que morre, que essa pessoa tinha um vínculo afetivo muito importante, e essa pessoa precisa de um abraço da célula. Eu saí lá do velório e a célula ficou em peso lá, em Sobral. Imagine se fosse aqui em Itapipoca. Teriam ido muito mais pessoas. Gente que saiu daqui ontem à noite, de madrugada, para ir lá dar um suporte, uma atenção. Isso é ser família, gente. Isso é maravilhoso. Vários familiares com boas desculpas que não poderiam ir para o velório, e a família espiritual junta lá, correndo riscos, mas junta. Entendeu? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Não é? Então, o nosso desejo é esse, é que todos possam ser bem discipulados. Tá? Então, primeira função qual é? Evangelismo e integração. Segunda função, e a terceira, comunhão e relacionamento. Essa aqui é uma função muito importante das nossas células. É no ambiente das células que as pessoas podem desenvolver amizades ricas.
Mas quando eu falo de riqueza, eu falo de riqueza de sinceridade, riqueza de compaixão, riqueza de afeto, riqueza de sensibilidade. Isso é que a comunhão com propósito gera. Não é só fazer um churrasco, encher o bucho e ir para casa com o bucho latejando. Não. É ter propósito. A comunhão tem que ter propósito. Tem que ter um porquê. Tem que ter um porquê. Relacionamentos poderosos. Eu tenho pensado até em orar nesse domingo sobre relacionamentos. A importância dos relacionamentos. Nós precisamos. Ninguém é uma ilha. E por besteira, às vezes, as pessoas ficam bicudas umas com as outras. E a gente tem dificuldade de resolver os nossos conflitos e restaurar os nossos relacionamentos. Isso é muito sério, gente. Satanás, ele quer roubar da gente esse privilégio de ter bons amigos. A pessoa que você destratou hoje poderia ser a porta que Deus ia usar lá na frente para abençoar a sua vida. É incrível. Claro que a gente não vai agir pensando só nessa contrapartida, não é? Como que a gente aprofunda o relacionamento e a maturidade na família de Deus? Olha o que diz João 17, a partir do verso 20. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A gente vê aqui uma oração por relacionamentos. Assim como Jesus é um em Deus, a vontade dele é que eu e você sejamos um também com ele. Relacionamentos poderosos. A célula deve ser esse grande purê de batatas. Dá para fazer purê com batata crua, sim ou não? Não. Tem que passar pelo fogo. Tem que passar pelo fogo. Para quê? Para que a batata amoleça. E aí você ainda está cheio de cascas. E aí você tira aquelas cascas e coloca as batatas juntas ali, não é? Se você tirar as cascas e colocar as batatas juntas umas com as outras, já tem ali um purê de batata, sim ou não? É necessário o quê? Amassar as batatas, amalgamar as batatas, para que elas possam ter unidade. Unidade. É isso que as comunhões e os relacionamentos fazem. É exatamente na dinâmica do desconforto dos relacionamentos que nós vamos tendo a oportunidade de manifestar o amor, de manifestar o perdão. É exatamente na hora que a essência carnal flui que a gente pode corrigir com o amor divino, entende? Não é fugindo dos relacionamentos. Porque para o mundo os relacionamentos são perecíveis. Eu pego e não me apego. Enquanto estiver me agradando, tá beleza. Mas a partir do momento que não, parte para outra. Mas como cristãos, verdadeiros cristãos, nós vamos nessa contramão. Né? Então a célula deve ser essa expansão da família de Deus. É tomar café juntos. Tomar um açaizinho lá no Conexão juntos. Pescar juntos. Mas não é para ficar pescando para conversar miolo de pote, não. É para ter relacionamento, entende? Que às vezes uma conversinha também, assim, nada a ver, acontece. Mas tem que ter intencionalidade. A nossa unidade atrai o povo para Jesus. Eu nunca me esqueci. Meu primo, o Gustavo Barroso, era vereador. E ele chegou para mim lá no meu escritório.
Ele estava como secretário de Agricultura na época e era um dos responsáveis pela festa na exposição. E ele chegou e disse assim: meu primo, ou vocês desunidos. Aí, o que foi, macho? Rapaz, a gente está organizando a festa agora, tem um negócio da festa do dia dos crentes, o dia dos católicos, não sei o quê. Eu fui falar com o pessoal da igreja católica e falei só com um, tudo resolvido. Rapaz, quando eu fui falar com os pastores, pensa num negócio desarrumado, meu primo. É cada um querendo não sei o quê, não sei o quê. O povo desunido. E eu olhei assim, misericórdia. Isso sinaliza o quê, gente? Desunião. Que Deus é esse, cara? Isso é triste demais. É triste demais. Olha o que diz Atos capítulo 2. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Sabe, esse ano eu senti de Deus mesmo, da gente estar mergulhado junto com a liderança evangélica da nossa cidade, para a gente desenvolver a maior marcha para Jesus que a gente já viveu aqui em Itapipoca. E eu quero poder contar com o apoio de vocês, para a gente estar juntos com eles lá. Não é uma programação da nossa igreja, mas é uma programação do povo de Deus, e como povo de Deus nós vamos estar unidos com eles lá. Amém, igreja? Então, esse domingo, inclusive, nós vamos trazer, já tem um com a camisa ali da Marcha para Jesus, meu amigo Gondim, patrocinador da Marcha para Jesus, patrocinador. O Netinho também está junto, eu vi o Netinho aqui. Enfim, tantas pessoas envolvidas, e eu quero, junto com vocês, sabe, fazer a maior Marcha para Jesus que a nossa cidade já experimentou, não é? Então, domingo agora nós vamos estar aí com as camisas da marcha para disponibilizar para vocês, que o custo do evento vai ser bancado com essas camisas que nós vamos estar vendendo aí, viu? Amém, igreja? Então, quarta função das nossas células, treinamento de líderes. Treinamento de líderes. Eu creio que nas células é onde nós estabelecemos os alicerces da nossa liderança. É no tete-a-tete ali. Semana após semana. A gente vai sedimentando ali as bases, o alicerce de uma grande edificação. Dá trabalho, mas dá resultado. E isso é poderoso e maravilhoso, né? Agora, como que a gente faz com que cada membro da célula assuma a sua missão no reino? Primeiro de tudo é ser exemplo. A gente trata muito sobre liderança. Não é você mandar, é você ser exemplo. É você ir na frente. Você realmente ser aquele que inspira as pessoas a realmente quererem estar agradando a Deus. Então, em uma igreja em célula, os líderes são formados pela prática na célula. É um ambiente de estágio e formação poderoso, não é? Então, o discipulado pessoal, ele vai tratar do caráter da pessoa. E a célula auxilia nisso. Porque o discipulado não se resume só àquela 1 hora que você reúne com o seu líder, não. Sabe onde é o ambiente que a gente mais é tratado? É no ambiente da informalidade. É quando a gente está lá na praia com um casal de discípulos nossos, que a gente vê a forma que ele trata o filho. É quando a gente está no empreendimento do nosso discípulo, que a gente vê a forma que ele trata o empregado dele, ou o patrão dele. É nessas horas que a gente vê quem de fato é o nosso discípulo. Porque quando chega no discipulado, e aí, irmão, está tudo bem? Está tudo bem, pastor. Está tudo bem. Está mesmo. Aí você começa a aprofundar, quando menos espera, vai-se embora.
agradecendo por ter entrado naquele assunto, porque realmente estava sendo consumido. Porque no primeiro momento está tudo bem. Mas quando você começa a cavar, você vê que tem coisas que precisam realmente, né, de alguns ajustes. Então, o discipulado, ele busca realmente tratar esse caráter. E isso acontece também dentro do contexto da célula. Então, cada pessoa, nas nossas células, entenda, deve ser encorajada, não forçada, tá? Não obrigada a viver o trilho da liderança. Eu não sei se a gente tem a imagem aí no telão de uma escadinha que a gente gosta de usar como ilustração. Pronto. Então, o primeiro degrau aqui é você ganhar. É um membro iniciante. E aí ele faz lá o café com o pastor, se torna um membro ativo da igreja. Ele vai viver esse processo de consolidação. Você vai fazer o acompanhamento inicial, vai viver essa experiência básica do discipulado. E aí você vai tendo a vida edificada. Lembra? O membro se torna um auxiliar de célula. A partir dali, ele é treinado para ser um líder de célula. E o líder de célula bem-sucedido, ele se torna um multiplicador de células, tendo que agora não somente cuidar da célula dele, mas supervisionar outra célula, e aí as células continuam crescendo, e aí ele se torna um supervisor de setor, e as células continuam crescendo. Dá trabalho, gente, dá trabalho, mas é mais prazeroso do que trabalhoso. Você vê as pessoas apaixonadas por Jesus, né? E aí você vai para um ambiente de treinar, para depois enviar, né? Então, as células, elas precisam ser esse ambiente de formação e treinamento de novos líderes. Todos. A ideia é essa, é que todos possam ser fielmente treinados. Cada líder deve experimentar os cursos de liderança que a nossa tem o Expresso 2, que é um curso comprimido sobre liderança de célula. Tem o Expresso 1, que é um curso intensivo de formação de discipuladores. Tem o treinamento de líder de célula. Nós temos a escola bíblica online da Paz Church de São Paulo, com todos os cursos da escola bíblica lá. Esse tem um custo realmente, né? Porque para manter a plataforma não é barato. Tudo muito gravado com os equipamentos, mas está lá. Quem quiser, está lá, né? Tantos livros aí, as apostilas da EMP, da escola bíblica, para você estar comendo esse material. E aí a gente vê o progresso dos líderes na nossa igreja. E a quinta e última função, para a gente encerrar, é o crescimento e multiplicação das nossas células. A célula, ela já nasce com o propósito de multiplicar. Aí eu vou falar das minhas abelhinhas. Todo enxame, toda colmeia, ela se inicia com um instinto de multiplicação. É forte. Nós vimos aqui nos cursos, nos treinamentos que nós tivemos aqui com os supervisores, com os líderes de célula, que uma célula bem intencionada, ela já fala da multiplicação no momento que ela multiplica. Ela multiplica hoje já pensando na próxima multiplicação. Nós estamos falando de salvação, gente. Nós estamos tratando de pessoas que estavam indo para o inferno e têm agora o privilégio de ir para o céu. Eu achei legal quando o Daniel compartilhou aqui sobre a experiência que ele teve indo para casa e viu o sogro dele limpando a varanda e arrumando umas cadeirinhas de plástico. E ele pensou na hora. Eu imagino que aquele homem rico, que estava lá no Hades, como ele teve vontade de estar num ambiente daquele, para poder viver uma experiência com Deus e não ter que passar pelo que ele estava passando. Olha o poder da célula, gente.
A sua célula é um ambiente de salvação. As nossas células, queridos, são um ambiente onde vidas, elas têm o privilégio de mudar seu destino. É difícil a gente parar para pensar sobre isso, porque às vezes as células se tornam tão automáticas assim que a gente, às vezes a gente não está nem com vontade de limpar as cadeiras. O pessoal vê. Cara, eu queria tanto hoje assistir um Netflix, aí tem a célula, para que eu fui inventar de ser líder de célula? Ou só aconteceu isso comigo? Só que quando eu lembro, cara, de onde eu saí e vejo tantas pessoas que precisam ter esse privilégio, aí vem um novo ânimo, entendeu? Por isso que a gente tem que fazer para Deus, cara. Não é para agradar pessoas, não é porque eu tenho que entregar um relatório. Não, o relatório é só uma consequência, entendeu? A realidade é que eu sou apaixonado por ver pessoas salvas. Esse é o propósito. Amém? Então, as nossas células vão continuar crescendo, vão continuar multiplicando, até que toda a Itapipoca seja cheia da glória de Deus. Amém? Então, as células devem ser um organismo vivo, que cresce e se multiplica. Aqui na nossa cultura, gente, é muito mais fácil as pessoas irem para a célula do que elas irem para a igreja. Eu sou um exemplo disso. Não tinha quem fizesse eu pisar numa igreja de crente. Mas eu fui para uma célula e foi lá que eu fui alcançado. Não é? Então, a célula é um ambiente de milagre. Né? É mais fácil as pessoas irem para uma célula. Não deve se esperar que as pessoas venham do culto para a célula. Isso aqui é muito forte. E eu tenho visto células intencionais aqui em alcançar pessoas para as células que estão nos cultos sem. Não é porque as pessoas estão aqui no domingo, no culto, queridos, que elas estão em uma célula. Apesar dos cultos serem a celebração. Ajuntamento de todas as células da igreja no domingo. Então, seja intencional nisso. Seja intencional nisso. São as células que devem encher os cultos de celebração. A Rose, eu nunca me esqueci. A gente gravando um vídeo sobre as células, eu acho que vocês já viram esse vídeo. E a gente conversando uma vez há muitos anos atrás, eu disse, amor, eu estou achando que a frequência nos cultos está baixando. E ela disse, amor, se você está sentindo isso, nós precisamos trabalhar as células. Porque os cultos no domingo são um reflexo das células na semana. Amém? Então, isso é muito importante. Antes de multiplicar as células, nós precisamos crescer. Amém? Crescer na nossa individualidade e crescer no coletivo. Glória a Deus. Vamos ficar de pé para a gente orar em nome de Jesus. Amém?